parte dos dados dos aparelhos dos seus usuários, portanto 100% de todos os usuários de telefonia celular em São Paulo, nós poderemos identificar os locais aonde essas pessoas estarão e aonde existir concentração. Cell phones go in the microwave. Dare I ask why? It blocks UHF frequencies. Before we get on to the stories, I need to know more about you. I'm 29 years old. I work as a private contractor for the NSA, for the CIA. I've worked in various jobs in the intelligence industry for the last 9 years. Listen, they're gonna come for me. And now that we've made contact, they're gonna come for all of you too. How about we just start with your name, okay? My name is Edward Joseph Snowden. Shalom, meus irmãos. Vocês viram aí agora os vídeos sobre as questões do controle. Eu quero falar exatamente sobre isso aqui hoje. Vai ser um vídeo rápido, resumido e objetivo, ok? Então preste bem atenção. Nós estamos tratando sobre as questões da perseguição, tá? Eu não quero aqui fazer especulação. Porque você é pós-tribulacionista, pré-tribulacionista. Irmãos, eu não sou nada disso. Nem pré, nem pós, nem amilenista, nada disso. Entende? Mas eu concordo com todas elas. Eu já gravei isso aqui em vários vídeos atrás. Se você pegar lá nos vídeos número 5, número 6, número 7, número 8, vocês vão ver algumas posições minhas sobre essas questões. Mas eu acredito em todas, né, e discordo de todas ao mesmo tempo, ok? Então você vai ver no vídeo 5, por exemplo, desse canal aqui, o porquê que eu não acredito completamente na doutrina, né, pré-tribulacionista dispensacionalista, ok? Então já tem um vídeo lá gravado sobre isso, só para você ter uma noção. Então eu creio naquilo que não é especulativo e que é 100% bíblico, tá bom? E o fato é que existe uma ordem cronológica das coisas. Nós não podemos ignorar isso. E essa ignorância, nós acabamos de estarmos inseridos numa questão pandêmica que pegou muita gente de surpresa, tá ok? E eu quero falar agora sobre as questões dos vídeos. Por causa dessa questão da pandemia, o que os governos do mundo estão fazendo? Controle. Então para que você entenda isso, para que a manifestação do anti-messias ou do homem da iniquidade, do anticristo, né, como você queira chamar aí, se estabeleça com plenitude, né? Eu vou ter meu texto base aqui com vocês de 2 Tessalonicenses capítulo 2. 2 Tessalonicenses capítulo 2. 2 Tessalonicenses capítulo 2 está ligada a 1 Tessalonicenses capítulo 4. Né? E que também está ligada a 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios 15, né? 1 Tessalonicenses 4, 2 Tessalonicenses capítulo 2. Por que esses três textos? Porque eu acredito sim no arrebatamento, por mais que eu não sou pré-tribulacionista, dispensacionalista. A discussão aqui não é se vai ter arrebatamento ou não. O arrebatamento é bíblico, está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, ele vai acontecer, esses textos que eu li para vocês aqui, ele vai acontecer, o problema não é esse, é quando vai acontecer. A grande discussão é o tempo, é o momento. Se é antes da tribulação, se é no meio da tribulação, se é depois da tribulação, eis a questão. Particularmente, biblicamente, numa linha de pensamento mais inteligível, mais, você olhando mais para circunstâncias e situações, o espírito anticristo, como o apóstolo Paulo fala, ele já vem operando ao longo dos anos. Eu já falei isso em vários vídeos aqui. Ele opera lá desde que Jesus foi assunto aos céus, né, lá na época dos apóstolos, vem operando até hoje. O que ele faz? E tem feito? Preparando o cenário, a infraestrutura. E eu creio que tem chegado tempos agora onde essa infraestrutura está no arremate final. Como se você estivesse construindo uma casa e você está nos detalhes do acabamento da casa para finalizar, né, e limpar e entregar a chave da casa pronta. É isso. Então nós estamos vivendo momentos finais dessa infraestrutura, né, que está sendo preparada pelo mundo afora, independente do governo que esteja governando. Tá? Então, qual que é a grande questão desse vídeo aqui? Uma orientação para nos prepararmos para essas questões que vêm agora na seguida, tá? Eu creio, não estou falando de, né? Eu creio particularmente que nós estamos vivendo o momento dos selos, né? Que o Senhor Jesus diz em Mateus 24, né? E Apocalipse capítulo 6 fala ali dos selos. Em Mateus 24, o Senhor Jesus fala dos princípios das dores. O que significa isso?
né? Que o homem sempre estabelece os planos, mas o Senhor, o nosso Criador, sempre vem com um livramento. Então o homem vem e faz algo para o domínio, porque o homem iníquo, né? O homem que eu digo, toda a humanidade iníqua, está sendo governada pelo espírito do antimessias, mas o Espírito Santo o detém, até que chegue a plena, né, manifestação do homem da iniquidade. Então esse que o detém será tirado. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Esse é o texto base. E Paulo, por causa das discussões dos Tessalonicenses, ele escreveu esse texto. E ele falou, não fuja daquilo que eu tenho pregado, né? A manifestação, a volta do Messias não vai acontecer sem que antes se revele o homem da iniquidade, o homem da perdição, o iníquo, que vai seduzir as nações da terra, se levantar contra tudo que é Deus, né? E depois disso, sim, eu creio que vai acontecer o rapto ou arrebatamento. Ou seja, nós sim veremos a manifestação, porque nesse mesmo texto diz que aquele que o detém será retirado, ou tirado mesmo, porque vai chegar o tempo da plenitude onde Satã vai fazer muitas coisas, mas eu não creio que esse tempo vai ser antes desse tempo de aflição ou tribulação, tá? Por quê? Porque nos textos anteriores, né, que eu citei, 1 Coríntios 15 e 1 Tessalonicenses capítulo 4 diz, ao ressoar da última trombeta, né, ao soar da última trombeta, não no soar do arcanjo, esse tempo chegará. Então, vamos lá, nós temos no Apocalipse 7 selos, 7 trombetas e 7 taças, tá? Quando o Senhor Jesus, né, ressoar a última trombeta, o que vai acontecer? Sim, vai acontecer o arrebatamento, mas o ressoar da última trombeta. Se você for para as trombetas de Apocalipse, né, vamos dizer assim, a última trombeta é a 7ª trombeta, que ela é subdividida em 7 selos. Ali você vê claramente que chegou o tempo, né, final da manifestação, né, do grande dia do Senhor, que é chamado a Bíblia, na palavra de Deus, o grande dia do Senhor, que são as 7 taças. E eu creio que nesse momento, já passado grandes tribulações e aflições, porque o povo vai passar, se você ler lá os 7 selos, né, e o último selo são as 7 trombetas, você vai perceber que vai acontecer muitas situações de perseguição, de tribulação aqui na terra, e a igreja vai estar aqui na terra, porque é ela, né, pelo Espírito Santo, porque há uma teologia que diz que o Espírito Santo vai ser retirado. Não é o Espírito Santo que vai ser retirado. O Espírito Santo vai continuar atuando aqui, mas a igreja, né, a casa, o tabernáculo do Senhor, que somos nós, a igreja remida pelo Espírito, vai ser retirada dessa terra, né, nesse grande culminar. E vai haver sim um julgamento, que serão as 7 taças. Esse será o dia do julgamento. E esse é o galardão prometido para aqueles que estiverem vivos. Mas a palavra de Deus diz que uns não precederão os outros. Nem judeu, nem grego, nem goim, ninguém. Não, a igreja vai ser retirada e os judeus vão ser perseguidos. Não, nada disso, meu querido. A palavra de Deus que ninguém vai preceder ninguém. Aqueles que são judeus e professam fé no Machia, ou aqueles que são judeus, né, que estão esperando o Messias, né, vai ser um tempo de livramento, porque essa promessa é para o Israel de Deus. O Israel é judeus e goíns. É a restauração completa de Israel, as 2 casas de Israel, que foram divididas lá no filho de Salomão, Robobão, né, como diz. Ele dividiu as tribos, 10 e 2, que se tornaram judeus, né, e os povos de Israel. Então elas foram espalhadas por todas as nações da terra, em particular o Brasil, tá, nas perseguições que houveram aí séculos atrás, na época de 1500 para frente, né? Você vou deixar aqui na playlist desse canal. Se você acessar a playlist lá nas abas, você vai ver playlist lá, você vai ver 2 documentários ali, um da Record e outro documentário de uma historiadora falando sobre as origens judaicas do Brasil, inclusive o próprio nome Brasil, né? BRZL, que são as 4 letras que definem Brasil, o nome das 4 matriarcas do povo de Israel. Então há uma história ali, há uma pesquisa ali. Você vai perceber que o Brasil também, os Estados Unidos, que são países hoje que estão resistindo. Então qual que é a minha orientação para você? Vamos lá, resumindo o vídeo, senão vai ficar muito longo. Minha orientação para você é que
você busque direção do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, né, sem a direção do Espírito Santo e as estratégias dele, você não vai conseguir, né, permanecer nesse tempo de aflição, tá? Você precisa permanecer pela fé no Espírito Santo. Por quê? Porque nós vamos ter que buscar meios, né, de subsistir e permanecer até a vinda de Jesus, porque os tempos já estão abreviados. Como fazemos isso? Saindo do sistema. Porque o sistema agora, né, como você viu nos vídeos, está sendo completamente preparado para controle. Controle de quem? De todos os seres vivos da Terra. Da forma que for possível e necessária eles vão fazer. Então esse controle, você precisa fugir desse controle. E como foge desse controle? Saindo das cidades? Não, não é saindo das cidades, tá? Você tem que ter estratégia. E como você vai fazer? Se você não tem recursos, meu querido, você tem que permanecer nas cidades até que você bole estratégias comunitárias, não sozinho, não fique sozinho, tá bem? Ah, não, mas eu tenho recurso, eu posso fazer sozinho. Que você possa até fazer sozinho, mas não faça com um cunho egoísta, porque não tem Deus nisso. Se você tem recurso financeiro, então prepara o lugar para receber muitas pessoas que virão fugidas para perto de você, tá ok? Não prepara o lugar para você ter uma família de 5 para 5 pessoas. Não, prepara o lugar para 20, para 30, para 40 pessoas se você tem recurso financeiro. É isso que você tem que fazer. Sair dessa visão mesquinha e egoísta. Você tem que sim continuar nas cidades, preparando para quando vier completa perseguição, sim, aí você tem que ir para um lugar. A Bíblia diz lá em Apocalipse 12 que o Senhor preparou lugar no deserto. Que lugar deserto é esse? Ah, é o deserto do Saara? É o deserto? Não, meu querido. Lugar deserto é falar, a cidade é deserta. É um lugar onde o sistema ainda não alcançou. Procure esses lugares, tá? Lugares onde o sistema ainda não alcançou, tá? E de preferência, como um conselho do Senhor Jesus em Mateus 24, lugares, né, entre vales, lugares entre as montanhas, né, entre as montanhas. É um conselho do próprio Senhor Jesus. Por quê? Quando vier a perseguição e quando vier a intervenção, porque toda vez que o anticristo, o antimessias, o homem da iniquidade vier perseguir, o Senhor dá livramento. Aí ele vem perseguir, o Senhor traz livramento. O nosso Deus sempre vai trazer livramento em lugar de refúgio. Nós temos que estar atentos a isso. E toda essa orientação está na palavra. Nós não temos que buscar em outras questões. Está ali, está bem explícito, está bem esclarecido. E a igreja hoje não vai ser mais a mesma igreja antes dessa pandemia. Porque essa primeira pandemia que afeta o mundo inteiro. Todos os países, a ponto de fechar a economia, né, e gerar um caos mundial. Nunca houve isso na história. Então atente para isso. A igreja não pode se comportar mais como a igreja que se comportava antes. Ela precisa agora traçar estratégias. Continuar assim, permanecer nas cidades, né, pregando o evangelho, salvando as pessoas, mas com os olhos na preparação para quando chegar esse momento de perseguição. Vamos ser inteligentes. Ah, não vou brigar porque não me preocupo com isso porque o Senhor vai me arrebatar antes da tribulação. Você tem certeza disso? Não, eu tenho. Biblicamente a Bíblia não diz isso. Diz que é no ressoar da última trombeta. Então, querido, o sábio, ele crê no melhor. Vamos crer sim que nós vamos ser livres, né? Creio eu que podemos sim ser arrebatados. Eu não quero bater martelo aqui. Podemos ser arrebatados antes da tribulação. Mas pode ser que não estejamos errados. E como a Bíblia diz em Coríntios 15 e em 1 Tessalonicenses, no ressoar da última trombeta. Então, meu querido, qual é o meu conselho? O sábio crê no melhor, mas se prepara para o pior. Isso é ser vigilante. O Senhor Jesus falou, sejais vigilantes. Você não sabe o dia, você não sabe a hora. Realmente não sabemos, mas ele diz, vigiai, pois, preparai-vos. Então nós devemos viver sim, esperando sempre o melhor e sempre o livramento de Deus. E Ele sempre vai trazer livramento, cura, manifestação de milagres, todo momento, sempre nos livrando das garras desse sistema corrompido pelo homem da iniquidade, pelo espírito do antimessias. Mas devemos nos preparar para a pior das hipóteses. E é assim que é. Então não prepare só para você. Se você é pastor, líder de comunidade, se prepare para receber muitas pessoas que não se prepararam. Porque lá está escrito isso. Pessoas que não se prepararam vão procurar os irmãos que se prepararam. Então não se prepare, né? Você é um prepper, você é um que se prepara para isso. Não se prepare egoístamente só para a sua comunidade. Prepare para receber dezenas de outros irmãos que poderão te procurar. Amém?
Tenha um coração generoso. Use os recursos da sua igreja de forma correta. Use os recursos para se preparar, crendo sempre no melhor, mas se preparar como um vigilante, como um vigia, né? Que um lado ele trabalha, com a outra mão ele segura a espada. Entende? Se prepare, porque Jesus está às portas, né? Eu vou deixar o vídeo aqui na íntegra do protesto que houve lá na Austrália, tá? Outra questão, não posso deixar de mencionar. Procure países, né, que ainda você tem direito de liberdade para se preparar. Se você tem que se preparar, vou te dar sugestões de alguns países que ainda resistem, porque a igreja ainda lá é fortalecida. Países que ainda resistem. Ah, não tem condições, eu estou aqui na China, na Austrália, não sei aonde. Procure países ou investir em países que ainda resistam os governos, né? Estados Unidos, Brasil, Israel, né? Portugal. Portugal é um país que a igreja ainda resiste aqui. Então procure lugares, né, estrategicamente para você preparar ali nesses lugares. Porque Portugal é uma promessa aqui, vai ser uma porta para a Europa, um refúgio para a Europa. O último lugar de refúgio da Europa. Entende? E a igreja aqui em Portugal tem crescido, tem se levantado, né? No Brasil também, nos Estados Unidos também, em Israel também. Outros países também, como a Coreia do Sul. Então vão ser portas que Deus tem colocado, né? Lugares, deserto, né? Deus preparou lugares, em países, em locais específicos, para receber aqueles, né, que vão estar fugindo desse momento de perseguição, desse sistema do antimessias, que já está o palco armado. Vamos dizer assim, né, a infraestrutura para esse país de ideologia de esquerda, porque é daí que vem, esse país de ideologia de esquerda, essa infraestrutura está sendo preparada, e a China tem sido, né, o canal de preparação para isso. Infelizmente, né, ela se esconde de trás de uma capa e ela consegue entrar nos governos. Por isso que eu deixei aqui os vídeos da Austrália, de São Paulo, né, do Edward Snowden. Todos os países do mundo têm células, né, com essa ideologia fortemente preparada, porque é essa ideologia que vai preparar o palco do antimessias. Tá ok? Então fique na paz. Não é um vídeo para assustar ninguém, pelo contrário, para a gente ter fé e esperança e nos prepararmos com generosidade. Amém, meus queridos? Fique na paz. Se você tiver tempo, veja o vídeo na íntegra aí da Austrália. A rebellion in the heart of the city. As a woman is led into a police van, an enraged supporter lashes out, punching an officer before being dragged to the ground. Followers screaming for his release. He was one of 10 demonstrators arrested on the steps of Parliament for breaching social distancing restrictions. 3 protesters will be charged with assaulting a police officer, as one member was taken to hospital with a rib injury. The crowd of about 300 demonstrating against Victoria's partial coronavirus shutdown and the rollout of 5G. We're born with freedoms, and you will not take them off us! Taking aim at mandatory vaccinations and the COVID-19 app. They want to pass a global microchip of humans! We are here to ask questions and have them answered because things don't make sense. Thanos Paniyides, one of 2 organisers arrested at the lunchtime gathering, which attracted visitors from hundreds of kilometres away. What virus are they going to spread? There is no virus out there they're going to spread. I do not want anybody watching and tracking and listening to me breathe. I want transparency from the government. We want to know why 5G towers that haven't had safety studies done properly, industry studies have been going up without the people's consent. But the chief medical